meu irmão, minha irmã. Fizemos já um belo caminho. Estamos concluindo todo esse itinerário de preparação para a Páscoa. Não vamos apenas contemplar o Cristo, o Senhor Jesus sofredor. Facilmente nos identificamos mais com o sofredor, porque nós e muitos de nós e o nosso povo tem uma história de profundos sofrimentos. Mas se terminarmos na dor de Jesus, não teríamos percebido a grandeza que é da sua vitória e a sua ressurreição. Observemos a palavra de Pedro, a iniciativa de Pedro. Eu vou pescar. Estou no versículo 3. Simão Pedro lhes disse: eu vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Meu irmão, minha irmã, parece que com a mentalidade de hoje, que eles saíram para um lazer, que eles foram para algum projeto de descanso. Tenhamos bem claro que os discípulos encontraram o sepulcro vazio em Jerusalém. Pedro e João foram até lá. Maria Madalena lhes tinha anunciado que vira o Senhor. Pois bem, agora vão pescar aonde? O lago em que pescavam, Tiberíades, fica a 120 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ou seja, esta pescaria não é um lazer, é o retorno à antiga profissão. Fora bela a experiência de seguimento de Jesus, tudo o que dele tinham observado, contemplado e se maravilhado. Tinham tido a notícia de que ele estava vivo. Todavia ainda tropeçavam na sua própria dúvida. Para ir pescar, afastaram-se de Jerusalém e a viagem foi longa. Para aquela época, 120 quilômetros era um percurso muito exigente. E os outros, iremos contigo. Era a tentação a abandonar tudo, a esquecer, a voltar à antiga profissão e deixar na recordação, ficar para a recordação todo aquele caminho de belas experiências. E lá estão eles. Pela manhã saíram então, subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Estou no versículo 3. O evangelista gostaria que nós, leitores, percebêssemos: quando estamos sem Jesus, todo o nosso esforço, uma noite inteira de pesca, ele se torna vão. Sem o encontro com o ressuscitado, também as mais nobres experiências humanas não atendem ao anseio secreto do coração dos que gostariam de conferir sentido até mesmo ao sofrimento. Observemos agora o versículo 4. Pela manhã, Jesus estava na praia. Não é apenas um fato, uma narrativa pretendida pelo evangelista. Os discípulos tentaram se distanciar do Senhor, mas o Senhor vai à procura dos seus escolhidos e dos seus eleitos. É Jesus ressuscitado. Observemos a tradução que tenho da Bíblia da CNBB, diz assim: filhinhos,
tendes alguma coisa de comer? Outras traduções dizem, rapazes, moços. Seja como for, é um adjetivo marcado por afeto. Mesmo que eles tenham cedido à tentação de abandonar as belas experiências, eis que o ressuscitado vai à procura deles, e com um adjetivo de ternura, filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Não. Lançai a rede à direita e achareis. E a rede veio repleta, uma noite inteira, sem encontro com o Senhor. Seus esforços se tornaram vãos. Pescadores que não conseguem pescar, que nada pescam, mas se deixarem o Senhor falar, se sua palavra for ouvida, é só observar, lançai a rede. Eles lançaram a rede. Eles acolheram a voz do ressuscitado. O evangelista pretende que o leitor compreenda e assim entenda. Quando deixamos o Senhor falar, até as nossas fraquezas, elas inclusive se tornam uma oportunidade para a graça. É o Senhor, reconheceram então, quando se ouve a palavra e a ela se responde, a nossa percepção da presença do Senhor cresce. Um pouquinho mais, Pedro lançou-se então, vestiu a túnica e lançou-se à água. Estranho, não deveria, para lançar-se à água, ter menos vestes, não facilitaria? A túnica é a identidade. A veste não é apenas um tecido que envolve o corpo, é a identidade de quem sou. Então Pedro assumiu o discipulado, lançou-se à água e foi até o Senhor. Eis que o discípulo está retornando ao Senhor que esteve à sua procura. Quando saltaram à terra, viram um braseiro com peixe em cima e pão. Peixes faz lembrar a multiplicação dos pães, mas não apenas isso. Faz lembrar a Eucaristia, sim, mas quem come junto? Na tradição da época, a comunhão de mesa é comunhão de vida. Eis que o ressuscitado foi à procura dos seus para com eles manter vínculos de comunhão. Por isso, eis o sentido do versículo 12. Vinde e comei. Pois bem, meus caros, agora vamos fechar os olhos e vamos nos colocar lá junto daquele grupo e ver Pedro. Eu vou pescar. A nossa imaginação pode nos ajudar a vê-lo desanimado. Faz um longo caminho para atender ao seu desânimo, para voltar ao que era antes. Quase que para projetar para o passado aquilo que a ele assim se afigurava, ficara no tempo e não tem mais efeito no presente nem para o futuro. Podemos até ver lá Pedro lançando a rede, trabalhando a noite toda e outros discípulos com ele. E nada. Podemos até imaginar o Senhor de madrugada lá à margem a chamá-los.
Antes, porém, eles lançam a rede. Nossa imaginação até nos ajuda a vê-los entreolhar-se e a perguntarem-se: a noite inteira nada e agora uma rede repleta. Dá até para ver Pedro vestir-se e ir ao encontro do Senhor. São retratos que o evangelista apresenta não para relatar ou descrever fatos. Ele quer sim mostrar que para além do fato há um sentido a ser cultivado. Pedro vestiu-se do discipulado e foi até seu Senhor. Mas agora ponhamo-nos lá com Pedro. Vistamo-nos dos nossos desânimos, digamos assim, como aqueles: nós iremos contigo. Talvez até abandonando a nossa história de fé, a nossa vida de seguidores. No passado orávamos mais, depois por muitos motivos, desilusões, tropeços, decepções, quem sabe, algum tratamento não muito cortês lá na igreja ou na paróquia e chutamos o balde, é assim que se fala, né? Abandonamos. Talvez digamos, como Pedro: eu vou pescar, eu não volto mais. Eis o Senhor à procura de Pedro, e talvez está a procurar a mim. E talvez o Senhor olhe para mim e queira dizer, empregar o mesmo adjetivo adotado para aqueles discípulos. Ei, meninos, filhinhos, olha o termo do afeto, o termo afetuoso. Quem sabe o Senhor queira dizer exatamente isso para mim, não para cobrar pelos meus erros, ou pelos meus abandonos ou tentações, mas para que eu me deixe olhar pelo ressuscitado. Imagine o Senhor ressuscitado diante de você, a olhar-te, diante de, sim, a olhá-lo, a olhá-la. O que será que ele diria? Agora é a nossa oração, não palavra pronunciada, mas ouvido atento, para tentar acolher as suas frases. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. Desse dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiões tu nos fizeste. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente, é sagrada, seja humana, vegetal ou animal. É pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por
graça para todos sem medida, é formarmos no amor bela família. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, da mentira e da ambição, mas também o preconceito, a intolerância. O caminho é a justiça e conversão. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada,